Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de vampiros. Antes de começar, no entanto, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Cor de Abóbora e Sangue, por Catherine Ptacek. Ele a viu pela primeira vez na noite de outono, em que a temperatura despencou, beirando o congelamento, e o fedor de fumaça se combinava ao das folhas e dos homens moribundos. John Francis Foster havia sido ferido em batalha há apenas 3 dias, e depois de ter passado um dia e uma noite, chuvosa e fria, deitado no campo ensanguentado, não havia homens suficientes capazes de recolher os feridos e os moribundos. Ele, enfim, havia sido localizado e levado ao hospital. Em sua primeira noite, no relativo conforto da tenda hospitalar, Foster não fez nada além de dormir e ocasionalmente gemer. Na segunda noite, ele teve um sono menos pesado e, quando acordou, voltou a dormir logo, quase sem notar seus ferimentos naquele momento. A terceira noite ele passou em claro, totalmente a par da dor em seu flanco, onde a bala Minié havia franzido a carne e onde uma queda havia quebrado seu braço em 2 lugares. Foi então que ele viu a mulher. Ela estava no extremo oposto da tenda, falando com um dos pacientes ali, um jovem de cabelos escuros cuja perna esquerda havia sido destroçada por um tiro e, posteriormente, amputada. A condição do homem era boa, pois ele era jovem e tinha, no geral, uma boa saúde, e esperavam que ele deixasse o hospital dali a 1 semana. O homem teve mais sorte do que muitos de seus camaradas ali, pensou Foster. Uma mulher naquele lugar infernal era uma visão singular, atinou Foster, pois toda a enfermagem, com uma exceção, era composta de homens, a maioria fuzileiros navais designados para tal missão. Talvez aquela mulher fosse uma civil de uma das fazendas ou cidades próximas, vindo visitar os feridos, vindo trazer presentes ou comida, vindo para levantar o moral. Ele deslocou a cabeça levemente, fechou os olhos quando a náusea irrompeu e, assim que sentiu-se bem, olhou para sua direita. O menino, certamente com não mais do que 14 anos, estava encolhido no catre. Um cheiro de pus e urina vinha dele. Foster era muito acostumado aos cheiros pungentes do campo de batalha e agora do hospital, mal notou o fedor. Do outro lado do menino, Foster achou que o nome do rapaz era Willie, dormia um homem acima do peso, com um semblante avermelhado. Um beberrão, pensou Foster, e invejou a fuga líquida do homem. Agora, porém, ele roncava pesadamente, a saliva borbulhando em seus lábios carnudos. Foster não sabia o que havia de errado com o beberrão, mas ele estava ali há mais tempo que qualquer outro paciente e não parecia inclinado a sair dali tão cedo. À esquerda de Foster estava deitado um velho sargento. O homem devia ter mais ou menos 50 anos, mas agora parecia um idoso. Sua pele estava cinzenta e se dobrava sobre seu corpo nos locais em que havia perdido muito peso. Desde que Foster chegara ali, o sargento não havia aberto os olhos. Sua respiração, que mal era audível, nunca variava. Pela estreita passarela entre as fileiras de catres, Foster podia ver outros parecidos com ele. Homens com bandagens nas cabeças, sobre seus olhos, ao redor dos tocos de seus braços, de suas pernas, pela extensão de seus torsos. Durante o dia, alguns deles falavam, aqueles com menos dor, mas à noite era o horror. Enquanto alguns dormiam, ignorando sua dor e a angústia daqueles ao seu redor, a maioria dos feridos sofria mais durante as longas noites escuras. Poucos falavam que qualquer coisa, mas Foster ouvia muitos gemidos, soluços, pragas e lamúrias, enquanto outros eram lançados sem palavras ao seu estado febril. Ocasionalmente, uma voz plangente rezava pela morte. No fim da tenda, só a alguns metros da mulher, havia uma tela alta e removível.
tecido dela já havia sido branco, mas agora era salpicado de vermelho, amarelo e preto, de todos os pacientes que haviam encarado os desesperados cuidados do cirurgião por trás dela. Atrás dessa barreira estava uma mesa robusta, sobre as quais as operações eram conduzidas, e um modesto armário onde era guardado o escasso suprimento de drogas e utensílios do cirurgião. Então, ao olhar ao seu redor, a mulher viu Foster observando e sorriu. Ele pensou no quanto ela era linda, realmente a mais encantadora que via em um bom tempo. Seu cabelo comprido até a cintura, preso na nuca de seu pescoço delgado, aparentava ser de um vermelho dourado, ou assim parecia sob a luz tênue. Ele não conseguia ver a cor de seus olhos, embora eles parecessem escuros. Seus lábios eram vermelhos e carnudos. A pele era pálida, mas essa era a constituição de muitas das nossas damas sulistas, refletiu ele. Seu vestido era de bom tecido, de uma sóbria cor cinzenta, bem parecida com a dos uniformes do exército de Foster. Ou dos uniformes que um dia tivemos, ele pensou, ao notar a aparência de cada um dos pacientes. Alguns ainda vestiam os restos de seus uniformes, os cinzas com adornos cor de abóbora. Mas a maioria usava apenas farrapos descoloridos, e mesmo aqueles com uniformes quase inteiros adicionavam a ele uma cor. Os homens vestiam cinza, cor de abóbora e sangue. A mulher agora estava se inclinando sobre o jovem amputado, segurando sua mão. Foster olhou para o outro lado. Talvez ela fosse irmã ou noiva daquele homem. Ele adormeceu logo depois disso, e quando acordou novamente, a mulher havia ido embora. No dia seguinte, o jovem morreu. Os médicos vieram à tarde e examinaram cada um dos homens. Disseram a Foster que ele devia descansar mais e lhe deram uma colher de algum remédio de gosto horrível. Suas refeições naqueles dias foram vários bocados de um mingau ralo, no qual um frango havia sido desfiado para dar sabor, ou assim ele suspeitava, e no qual flutuavam algumas cebolas selvagens. Era tudo que seu estômago conseguia tolerar. Naquela noite, ele sentiu-se muito pior do que havia se sentido na noite anterior, e a dor irradiava de seu flanco, descendo pelas pernas até ele achar que seus membros estavam em chamas. Seu braço latejava todas as vezes em que tomava fôlego. Ele se forçou a não pensar em sua condição, arrastando sua mente para outros tópicos, como sua família. Sua família o esperava em casa, no leste do Tennessee, e com a vontade de Deus, ele logo estaria com ela. Desejou poder mandar uma carta para casa, para sua esposa, mas ninguém havia aparecido para perguntar se ele gostaria de escrever cartas. Ninguém na tenda tinha papel ou lápis para ele usar. Então, ele escreveu cartas para Sarah e para seus pais em sua mente. Toda noite, ele revisava a carta da noite anterior. Concentrava-se em cada palavra, cada frase. Achou que era o único modo de manter a dor longe. Nem sempre ele era bem-sucedido. Naquela noite, seu sono foi instável e assim que despertou, ou talvez tenha sido simplesmente um sonho, ele viu novamente a mulher de cabelos acobreados e desta vez ela estava segurando o catre a contar da porta, de alguma forma parecendo ter engatinhado sobre o corpo do soldado adormecido ali. Parecia estar reclinada sobre o peito dele, sussurrando para ele. Seu cabelo caía em longas mechas lustrosas e tudo que Foster conseguia ver por entre essa cortina eram as pontas de seus seios forçando o confinamento do vestido. Ele piscou, sua visão borrada, e quando despertou, o homem no segundo catre, um irlandês de cabelos cor-de-fogo, estava sozinho. No dia seguinte, enquanto Foster se esforçava para sentar-se ereto, pensou em seu sonho da noite anterior. Quão curioso havia sido. Ele nunca havia tido um sonho assim, nunca. E o que significava esse sonho tão peculiar? Talvez significasse, pensou ele, com o que se passava vagamente por um sorriso que ele estava há muito tempo sem uma mulher. Ele viu que um homem de frente a ele estava acordado, dando colheradas no mingau que os enfermeiros haviam lhe trazido, e decidiu que iria puxar um pouco de conversa. John Francis Foster, disse ele, quando conseguiu a atenção do outro homem. Webster Long, disse o outro. Eles
trocaram informações sobre suas respectivas companhias e suas experiências de combate, reais e exageradas, sobre a última batalha que os havia levado ao hospital. Long, um soldado que havia se voluntariado assim como Foster, havia perdido um olho para uma baioneta e sua cabeça estava quase toda revestida por compressas, de modo que Foster não tinha como dizer de que cor eram os cabelos do homem. Long tinha um bigode cheio, porém pálidos olhos azuis. Foster se virou levemente, fazendo uma cara feia ante a estocada da dor. "Você viu algo de diferente por aqui na noite passada?" perguntou ele, depois de se acomodar mais confortavelmente. "Diferente?" Long fez uma pausa, um pedaço de pão de milho em sua mão. Que quer dizer com isso?" "Havia uma mulher aqui. Eu a vi na noite passada e na noite anterior a essa." Long balançou a cabeça. "Não vi mulher nenhuma. Devia estar sonhando." Ele sorriu. "Queria eu ter esses sonhos." Foster sorriu de volta. "Não, meu irmão, estou dizendo. Eu vi uma mulher, bem ali." Ele apontou com o queixo para onde o irlandês ruivo estava deitado. "Não, eu não vi." Long abocanhou o que restava do pão de milho, então limpou as migalhas do bigode. "Ela era bonita?" "Linda." "Me conta", disse Long enquanto se recostava na parede. Foster se pôs a descrever a mulher com riqueza de detalhes. É verdade que após alguns instantes, ele começou a florear a descrição. Foi o olhar que lançava o olho remanescente de Long que o levou a fazê-lo. Long queria algo fora do comum, algo que o impedisse de pensar em sua condição, e Foster decidiu que daria isso ao homem. "Um anjo", suspirou Long. "Eu pensaria que sim", disse Foster. Era verdade que ele nunca tinha visto uma mulher tão adorável quanto aquela. Sua Sarah, de certo, era atraente, mas não da mesma forma que essa outra mulher. Sarah também trabalhava com ele na fazenda e tinha mãos vermelhas e endurecidas, a pele escurecida pelo sol. Era tão adorável, pensou ele, quanto no dia em que eles se casaram, 3 anos atrás. Naquele momento, um dos enfermeiros, um homem corpulento. Foster sabia que eles tinham que ser robustos e fortes para poderem conter os homens aos berros, cujos braços e pernas eram cerrados sem o benefício da anestesia. Entrou na tenda. Ele estava ali para checar cada homem convalescente e começou pela ponta de Foster e Long, mas quando chegou à extremidade oposta, deu um grito para outro enfermeiro que chegou às pressas. "Este homem está morto!" E o primeiro enfermeiro apontou o irlandês ruivo. Foster pensara que o homem estava simplesmente dormindo. Os 2 enfermeiros levaram o corpo para fora. Foster e Long olharam um para o outro, mas nada disseram. 1 hora depois, outro homem, ferido recentemente na luta que continuava, reivindicou o catre vago. Foster conversou um pouco mais com Long e com vários outros que estavam mais alertas naquele dia. Quando a noite caiu e sua última refeição estava sendo servida, ele soube que estava pronto para dormir. Porém, ainda o intrigava Long não ter visto a mulher e nem os outros 2 homens a quem Foster perguntou. Ele entendia que Long pudesse não tê-la visto por causa das bandagens cobrindo aquele lado de seu rosto. Ainda assim, Foster comeu seu pão de milho, levemente gorduroso, mas ainda assim o achando o melhor que já havia comido, e rapidamente sorveu seu caldo e pediu por mais. Era a primeira vez que queria mais do que apenas uma tigela. Após usar o penico segurado por um dos enfermeiros, um sujeito grande e feio que parecia preferir matar cada um dos homens feridos em vez de ter que servi-los, Foster deixou-se cuidadosamente em seu catre e puxou sobre si o grosseiro lençol. O sol já há muito tinha se posto e uma leve frieza havia chegado. Ele sentiu o cheiro de palha recém-cortada vindo lá de fora, a última colheita do ano, e se perguntou se o hospital ficava perto de uma fazenda ainda sendo cultivada. Havia tão poucas intactas desde que a guerra havia começado. Ele sentia falta de sua própria fazenda e se perguntou em que condição ela estaria. Ele tinha homens para trabalhar nela, mas haveriam eles partido para a guerra, como ele fizera? O que teria feito sua esposa, deixada somente com um velho enfermo pai e o punhado de escravos que eles possuíam?
Ele agora captou o aroma de alguma outra coisa, um cheiro quase de especiarias, alguma fragrância exótica que parecia não ter lugar nesse inferno que recendia a urina, intestinos soltos e corpos sujos, e ele abriu os olhos e viu que a mulher havia retornado. Ela estava sentada recatadamente em uma cadeira junto à cama de Patrick DeLance, um tenente da companhia de Foster. DeLance havia sido ferido 1 ou 2 dias antes de Foster, mas suas lesões estavam cicatrizando notavelmente bem. DeLance conversava atentamente com a mulher, sem nunca desviar os olhos de seu rosto. Suas vozes eram baixas, então Foster não conseguia discernir muitas palavras, mas, em determinado momento, ele pensou ter ouvido o nome Ariadne. Foster era um homem com alguma educação, tendo passado 2 anos na faculdade antes de voltar para casa e para a fazenda, onde ele era necessário, e sabia que o nome tinha origem clássica. A filha do rei Minos, como ele se recordou, a mulher que havia amado Teseu e o ajudado a encontrar a saída do labirinto. Ariadne, um belo nome. Ele o murmurou em voz alta. Ele caía bem em sua língua e em seus lábios. Ariadne. Era adequado a ela, um belo nome para uma bela mulher. Dirigiu seu olhar uma vez mais para ela e, como naquela outra vez, ela parecia ter engatinhado para cima do outro homem. Ele piscou. De certo, não poderia estar vendo o que via, e mesmo com a parca iluminação da tenda, ele conseguia discernir o contorno da mulher escanchada de bruços sobre DeLance e as saias dela espalhadas sobre ele. Ela se balançava para frente e para trás e murmurava o tempo todo, e ele conseguia ouvir o gemido de DeLance. Mesmo constrangido, Foster ainda assistia. Ele não conseguia desviar o olhar. DeLance gritou ante o êxtase e a mulher sussurrou, inclinou-se sobre seus lábios e beijou-o demoradamente. Foster sentiu um calor permeando seu corpo e fechou os olhos bem apertados, pensando em Sarah, a benevolente Sarah. Sarah, que era só um pouco magra demais por causa daqueles tempos difíceis, não tinha um corpo voluptuoso como o dessa mulher, essa Ariadne ali na tenda. Uma mulher no hospital. Impossível, disse a si mesmo, e olhou uma vez mais e Ariadne estava se erguendo de DeLance, endireitando as saias do vestido. Foster observou quando ela correu uma mão do peito à virilha de DeLance e ele estremeceu. Ele dirigiu seu olhar para Long, mas o homem dormia. Foster olhou para cima e para baixo pelas fileiras duplas e viu que dos outros homens era o único acordado, o único que vira, o que tinha visto. Mas o que fora aquilo? A mulher, Ariadne, havia feito algo com DeLance. Ela havia montado... Não, decidiu Foster. Montado não era bem o termo apropriado. Serpenteado? Não. Ela havia seduzido? Não. Essa não era a palavra certa. Nada era certo, ele decidiu. Nada naquela noite. Foster fechou os olhos e desejou que o sono chegasse, mas ele teimosamente se recusava a vir. No dia seguinte choveu e a umidade atravessou as paredes de telas, entranhando-se nos ossos dos homens e arrepiando até suas almas. Foster se sentiu mal como nunca desde que chegara ao hospital. A aba da tenda havia sido deixada aberta e ele podia ver o exterior cinzento, as folhas pingando, as cores pálidas, e se lembrou de como era o outono em sua terra. Ele e os outros fazendeiros da região já teriam terminado a colheita, e as esposas, mães e irmãs teriam passado o dia cozinhando, e então, perto do pôr do sol, viriam as danças no celeiro de alguém. Algum homem levaria uma rabeque, talvez um berimbau de boca, daí talvez 1 ou 2 baldes ou até uns jarros velhos. Eles não ligavam muito para o que usavam como instrumento musical, contanto que fizesse barulho. E William, o velho escravo de Foster, um homem que havia trabalhado para seu pai, levaria seu banjo. Eles todos dançariam também, os escravos e seus proprietários, em rodas separadas. O celeiro estaria cheirando a maçãs secas, a adubo velho, a palha nova e a poeira que subia sobre seus pés no chão de terra batida. Uma vaca em algum lugar lá longe, no estábulo, mugiria em resposta.
Um passarinho do beiral piaria brevemente, e, sob a luz amarela e tremeluzente das lanternas, eles cantariam, ririam e tomariam cerveja caseira, celebrando a boa colheita. Só que, nos últimos 2 anos, não tinha havido boas colheitas. Os tempos ficaram mais duros e não houve danças. Houve contratempos nos plantios. Ele perdeu 1 ou 2 colheitas e, por diversas vezes, companhias do exército marcharam por suas terras e confiscaram toda a comida que queriam. Também fizeram mal a Nell, a neta de William, e ele agarrou um forcado e correu atrás dos soldados em retirada, antes que Foster pudesse detê-lo. Foi baleado na cabeça e simplesmente caiu de joelhos, já sem vida, e quando Foster enfim chegou ao velho homem, sua pele já estava esfriando. Sarah chorou quando Foster, Tom e George, filhos de William, enterraram o velho na colina atrás da casa. E por um bom tempo depois disso, Foster sentou-se na varanda pensando. Foram tropas confederadas que passaram por sua fazenda, que fizeram mal a Nell e que mataram o pobre e velho William. Seu próprio povo, Foster continuava dizendo, seu próprio povo havia feito aquilo. Mas era guerra, uma parte dele dizia. Isso não justifica, a outra argumentava. E ele então soube que, se as tropas sulistas podiam fazer coisas tão terríveis, o que podia ele, e Sarah e os outros, esperar se os Yankees chegassem até ali para atravessar aquelas abundantes fazendas? Que tipo de horrores eles poderiam esperar pelas mãos dos nortistas? O que fariam aqueles Yankees que os odiavam tanto? E no dia seguinte, ele deu um beijo de adeus em sua esposa, pegou seu melhor chapéu e seu melhor rifle, uma bolsa cheia de balas, e deixou a fazenda para se voluntariar. Ele lutaria e deixaria os Yankees e os outros longe de sua família. Era a única coisa que ele podia fazer. Mas aquilo havia sido há 1 ano, e ele não viu os Yankees serem repelidos. Às vezes, as forças da União venciam uma batalha. Às vezes, seu povo vencia. E mesmo quando isso acontecia, não parecia ser uma vantagem. Mais homens eram mortos e feridos. Alguns ficavam caídos nos campos por dias a fio. Outros nunca eram encontrados. E os comandantes não pareciam se importar com seus homens como ele achava que deveriam. Não eram eles no início de cada investida. Eram os jovens como ele, alguns pouco mais do que meninos, ou os velhos que deveriam estar em casa sendo servidos por seus filhos e filhas. Eram esses homens que morriam, e era por sobre seus corpos que os cavalos dos oficiais montados abriam caminho. Foster passou uma das mãos pelo rosto, sentindo a umidade nos cantos dos olhos. 1 ano lutando, comendo o que tirava da terra, o que na maioria das vezes significava não comer, sentindo muito calor ou muito frio, e na maioria das vezes estando molhado demais, havia amargurado sua visão do exército, nortista ou sulista. Ele agora sabia que devia ter ficado em casa, devia ter estocado o máximo de comida possível, o máximo de suprimentos que pudesse encontrar. Devia ter barricado a casa e mantido Sarah e os outros juntos. Então, talvez pudessem ter afugentado qualquer um que se aproximasse. Porém, agora talvez não fosse tarde demais. Ele tinha que acreditar nisso. Assim que pudesse sair dali, iria para casa. Os médicos poderiam dizer que ele estava apto a voltar para o fronte novamente, mas não estava. Ele iria voltar para Sarah. Se preocuparia com os Yankees quando e se eles chegassem. Naquele dia, ele não teve apetite. Sabia que sua febre estava voltando e tinha gosto bom. Ele se deitou no catre, sem nunca abrir os olhos, mal se movendo. Tudo que conseguia pensar era em sua família e se perguntava se um dia os veria de novo. Naquela noite, Ariadne retornou. Ela agora estava mais perto de Foster e ele podia ver a escuridão de seus olhos adoráveis. Eles pareciam quase como se tivessem sido delineados por algo preto. Sarah chamava aquilo de kohl, um tipo de maquiagem, e disse que todas as moças elegantes usavam. O corpete de Ariadne estava mais baixo do que ele havia visto antes, e seus seios eram cheios e pálidos sob a pouca luz. Ela murmurava para o jovem a 3 camas de Foster, e ele respondeu letargicamente. Ela beijou o homem,
Acariciou as costas de suas mãos com os cílios recurvados e Foster mais uma vez sentiu o atiçamento dentro de si. Ele virou a cabeça, de modo a não olhar, mas não podia evitar os sons de paixão do casal. Uma paixão ilícita, disse a si mesmo, mas aquelas palavras eram vazias. Que significado tinha a ilicitude quando ele havia visto homens serem feitos em pedaços por canhões, cavalos bufando em sua agonia de morte? Mais uma vez, Foster sentiu o cheiro de Ariadne. Alguma especiaria, quase como cravo ou talvez canela, misturada com almíscar, e ele umedeceu os lábios. Aquele estranho perfume quase sobrepujava o fedor de sangue, pus e suor que impregnava a tenda. Quando olhou de volta, ela havia ido embora. No dia seguinte, quando o médico apareceu, Foster perguntou quando poderia deixar o hospital. O médico pareceu preocupado e disse apenas que em breve. Mesmo assim, essas poucas palavras alentaram Foster, porque antes disso, o médico havia se recusado a dizer. Os enfermeiros entraram e carregaram o corpo do jovem que ele havia visto na noite anterior. Foster olhou para Long, que estava sentado mais uma vez. Mais um. Pois é, disse Long. Ele mascava tabaco e se inclinou sobre a cama para cuspir no pinico. Ela está chegando mais perto, disse Foster em voz baixa. Como é que é? A mulher que eu vi. De novo com isso? Long balançou a cabeça. Você precisa de mulher, garoto. Tô vendo que é teu caso puro e simples. Foster assentiu, levemente distraído. Então disse: Mas tinha uma mulher. Eu a vi. Ela estava do lado daqueles 3 homens. Um deles era aquele irlandês. E agora estão todos mortos. Teve bastante homem morto aqui e não teve mulher nenhuma com eles. Não dessa vez. Long balançou a cabeça novamente, deitou-se com esforço e rolou no catre, fazendo Foster entender que a conversa havia acabado. Naquela noite, a mulher trouxe com ela o aroma de lenha e especiarias e se ajoelhou ao lado do homem de rosto vermelho. Pela manhã, ele estava morto, e quando os enfermeiros o arrastaram para fora, Foster pôde ver que o homem beberrão não tinha mais a face avermelhada. O morto estava pálido, mais pálido do que deveria estar em sua morte, e ele parecia ter encolhido em si mesmo, como se algo, seu sangue, sua alma, tivesse sido sugado para fora dele. Foster olhou para Long. Ela está vindo por esse lado. Você tá doido, sabia? Doido. Long se concentrou em tomar seu caldo. Foster empurrou seu lençol e jogou as pernas para o lado. Momentaneamente se sentiu zonzo e seu braço doeu. Ele tentou se forçar do catre para levantar, estremeceu e caiu de volta. Não tinha como escapar, nem se quisesse. Ele se pôs embaixo das cobertas de novo e viu que Long estava olhando para ele. Você podia me ajudar, disse Foster. Ele odiava pedir ajuda. Não era o jeito dele, mas não havia escolha. Ajudar você? Foster assentiu. A fugir. Você tá aqui para se curar, garoto, e isso já é bom bastante para mim. Eu vou sair em 1 ou 2 dias, ou assim diz o doutor. Você precisa ficar um pouco mais e descansar. Você não entende, disse Foster amargamente. Não, acho que não. 2 noites se passaram e a mulher não apareceu. Então, na 3ª noite, ela estava defronte a Foster, ao lado da cama de Long. Não, disse Foster, esforçando-se para levantar, mas suas pernas estavam emaranhadas nos lençóis e o puxavam para baixo. Sua cabeça girava e ele mal conseguia manter os olhos abertos, mas ainda assim viu a mulher, tão linda, serpenteando sobre Long, que a fitava de olhos arregalados. Ela acariciou e beijou o homem caolho e delicadamente mordiscou a pele em seu peito. Foster observou a boca dela deslizar cada vez mais e, de repente, Long gemeu. Ela espalhou suas saias ao redor dele. Cavalgou Long como se ele fosse um cavalo sendo domado e Foster pôde ouvir o clamor de luxúria de Long, o clamor que era quase um grito. Foster mais uma vez lutou para se sentar. Tinha que ajudar Long, mas ele não era capaz. E toda vez que se movia,
Seu braço latejava tão ferozmente que acabou apagando por um momento. Ele só podia se deitar e assistir, impotente. Quando acabou, Ariadne alisou suas saias, beijou Long nos lábios e partiu. Sob a pouca luz, Foster encarou Long. O homem estava pálido, pálido demais. Long, ele chamou, sem resposta. E quando a manhã chegou, os enfermeiros levaram Long embora. Eu não entendo, disse Foster a eles. Ele estava melhorando. Sairia em 1 ou 2 dias, não tinha nenhuma doença mortal. O mais corpulento dos 2 enfermeiros deu de ombros. Às vezes acontece. Eles parecem bem e então de repente simplesmente morrem. Não. O Long não. Ele estava bem, estou dizendo. Foster se empenhou em sentar-se. Aquela mulher veio pegá-lo. Eu o avisei sim, mas ele não me escutava. Ninguém escutava. Ele passou os olhos pela enfermaria, mas a maioria dos pacientes estava dormindo ou havia se recolhido aos seus próprios infernos particulares. Long não me escutou, ele não acreditou. E agora olhem só para ele. Acalme-se, disse um dos enfermeiros e olhou para o outro. Eles chamaram um terceiro enfermeiro e os 3 juntos o contiveram e o amarraram com cordas ao catre. Ele lutou e gritou e esbravejou com eles, mas eles disseram que era para seu próprio bem, que ele era violento demais para que o deixassem tomar conta de si. Foster tentou desfazer os nós, mas não conseguiu e, após um tempo, parou de lutar. Ele fechou os olhos. Mais tarde, um dos enfermeiros voltou e deu a ele um pouco de caldo, dessa vez com um tiquinho de batatas e cebolas. Não tinha gosto de nada. Ele simplesmente ficou ali deitado de olhos fechados e esperou. Sentiu a frieza do ar quando o sol se pôs. E quando sentiu o cheiro de especiarias, abriu os olhos. Ariadne estava aos pés de seu catre. Ela sorria para ele. Ela sussurrou o nome dele. Então, se deu conta do que se tratava aquele estranho odor que ele sentia. Era o cheiro da morte. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado até o fim, porque essa história é um pouco grande. E ela também está no livro, Grande Livro dos Vampiros, e eu vou deixar as informações na descrição do vídeo. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.